Fala meu sobrinho, obra nova no canal. Essa conta a história de Mari, filha do barão e tratada como uma serva. Isso até que o conde, difícil de agradar, acabou se apaixonando por ela. Adianta teu like e teu comentário caso queira mais vídeos sobre essa obra. Tudo começa em uma cerimônia de casamento. Uma garota subia a escada enquanto é narrado que ela se tornou a noiva da pessoa que pediu sua irmã em casamento, Barão Xandera. É dito que esse corno tem duas filhas. A primeira, linda, elegante e sociável. Seu nome, Anastácia, a irmã mais velha. E tem a outra, alta como um menino, tudo que ela sabe fazer é ler livros. A cena muda pra uma casa velha onde uma garota havia acabado de acordar. Ela foi até o poço puxar água enquanto é dito que a família Xandera é pobre. Todo santo dia ela tem que cuidar da casa, além de preparar a refeição da família. Enquanto eles comem na mesa em família, ela tá do outro lado comendo o resto que sobra. Depois de tudo isso, ela ainda tem que fazer o trabalho do seu maldito pai. E no final do dia ela ainda toma banho com a água gelada do poço. Mas pra ela isso tá tudo bem. Isso porque amanhã é o seu aniversário e ela tem certeza que vai ser um ótimo dia. No dia seguinte, pela noite, estava acontecendo um baile. Logicamente ela estava presente, mas quem realmente estava chamando a atenção era sua irmã mais velha. O corno do pai dela, no seu nome não quero saber. Fala que é uma honra ter toda aquela gente reunida. Isso porque ali está a estrela do dia. A Mari pensou que seria ela, mas como é de se imaginar é a sua irmã. Ela pensa ter entendido. Aquela é uma festa do Bet, para sua irmã mais velha encontrar alguém para se casar. A Mari acabou indo embora, é claro. Afinal, só porque hoje é o seu aniversário não quer dizer que ela vai se tornar a estrela da noite. No jardim ela se pergunta do porquê nasceu tão feia. De repente alguém apareceu, ela acabou se assustando. Ele pediu desculpas e fala que foi convidado para a festa de aniversário. Ela fala que ele pode entrar e é só seguir reto pelo caminho. Ele agradeceu e chamou ela de criada. A servente dele fala que essa pessoa não é uma criada não. Isso porque a criada da família tem mais de 60 anos. Ou seja, ela deve ser uma das filhas. Ele fala que foi rude da sua parte, então ele pediu perdão. Na hora o olho dela brilhou. Ela pergunta se ele é da República de Ipsandros. Ele fala que sim e ela fala que sabia, pois essas roupas são trajes formais daquela região. Ela não sabe muito sobre a cultura, nada além do que ela leu nos livros, é claro. Ele fala que isso é meio estranho, e pensar que ela estudou a cultura de Ips em um país tão pequeno como esse. Todavia ela fala que uma vez que a pessoa conhece a tecnologia e cultura de Ipsandrina, fica totalmente interessado. E obviamente que ela é uma dessas pessoas. Na hora ele também ficou contagiado e começou a se gabar das suas vestes. Ela pergunta se ele conhece a história do gato vermelho esfarrapado. Um gato abandonado acompanha um viajante gentil e fica mais forte com ele ao longo do caminho. Ela também tem um cabelo ruivo e tá sempre esfarrapada, coitada. Entretanto, ela lembrou das malditas palavras do seu pai. Uma mulher que ostenta o seu conhecimento é uma vergonha. Por isso ela pediu desculpa por ter se comportado de uma maneira vergonhosa. Entretanto, ele não estava entendendo nada e ela foi embora. Mas ele pediu para esperar e notou que seus olhos eram lindos como as estrelas cadentes. Ela pensa que ele é um homem maravilhoso e estava ali apenas para pedir sua irmã em casamento. Mas comparado a ela, nossa garotinha começou a chorar. Ele ficou confuso e pergunta se foi porque ele confundiu ela com a empregada. Mas ela diz que ele não fez nada de errado. Ele fala que as roupas dela são... E ele pergunta se tem algum motivo para isso. Mas ela somente responde que não é bonita o suficiente. Sendo assim, ela foi embora. Entretanto, foi puxada pelo braço e ele disse que ela é linda o suficiente. Mas o que é um elogio para alguém que sofreu a vida toda. Na porta de casa, ela desabou em lágrimas. Após isso, o mês se passou e uma carta com uma proposta de casamento chegou. O sabugo de milho vai se casar com alguém do alto escalão. E com isso, o velho maldito vai herdar o título de duque. Lógico que ela vai se casar contra a sua vontade. A noite caiu e a Mari estava no quarto da sua irmã. A coitada vai se casar com alguém que ela nunca viu o rosto ou menos se lembra. Ela ouviu falar que o Conde Granado é excêntrico e mal-humorado e odeia mulheres. Mas a Mari manda que ela não se preocupe, pois a carta era bastante apaixonada. Logo, a Anastácia ficou animada e diz que tem algo que quer que sua irmã veja. Ela deu uma roupa pra Mari que vai ficar perfeita. Mas ela pergunta do porquê isso. É dito que são roupas para as mulheres se vestirem igual homens. Esse é um fetiche particular da Anastácia. Ela adora ver mulheres lindas e elegantes vestidas igual homens. Ela mesma costurou essas roupas sozinhas e pediu pra Mari manter em segredo. Caso contrário, eles irão jogar tudo fora. A Mari ficou admirada com esse lado da sua irmã que ela não conhecia. Enquanto a Anastácia fala que se um dia ela tivesse que trabalhar para sustentar a família, ela gostaria de abrir uma lojinha lá na capital. Por isso ela pediu para que a Mari trabalhe com aquilo que ela ama e aproveite o máximo das suas habilidades. É dito que sua irmã mais velha era amada por todos e logicamente a Mari também. Mas no seu caminho para o seu casamento, ela perdeu a vida em um acidente. Muito tempo atrás, ela costumava ler o livro do gato esfarrapado para Mari. Mas do nada, ela recebeu um tapa na cara. A mãe fala que é ela que deveria ter morrido. Enquanto estava espancando a Mari, ela fala que ela foi a culpada da morte da Anastácia. Mas o pai apareceu e impediu que ela continuasse, pois vai acabar deixando muita marca. Isso porque ela vai tomar o lugar da Anastácia e se casar com o Conde Granado. O velho maldito fala que ela sabe muito bem que é muito feia, mas venderam tudo pra esse casamento e logicamente não tem dinheiro pra comprar tudo de volta. O Conde vai ficar desolado com a morte da Anastácia, então ela deve aproveitar o momento, mesmo que seja uma única noite. Basicamente ele tá mandando que sua filha conquiste o Conde usando seu corpo, e assim ela vai recompensar tudo. Mas ela pergunta qual foi o
crime que ela cometeu. Até que ela finalmente entendeu. O seu crime foi ter nascido, isso que ela nunca deveria ter feito. Tempo depois, ela estava partindo pro seu noivado. O maldito velho manda que ela seja dócil e receptiva. Mas se ele dissolver o noivado, ela deve voltar o mais rápido possível. Ela diz ter entendido e ele fala que só tá falando essas coisas porque ela é uma fracassada. Ela diz ter entendido muito bem e até agradece. Mas simplesmente ele fala que até sorrindo ela é desagradável. E seria melhor que ela tivesse morrido no lugar da Anastácia. Entretanto, chegando no castelo, sua entrada foi barrada, mesmo tendo enviado uma carta com antecedência. A empregada fala que ele falar que foi com antecedência os coloca em uma posição bem difícil. Entretanto, o velho ficou agressivo e tentou bater na cara da empregada. E rapaz colocou o velho no chão para medir a cova. A Mari, diante dessa situação, se curvou e pediu perdão. O véu caiu do seu rosto e a empregada notou que aquela era a Lady Mary. Ela fala que sim, embora não seja nada parecida com sua irmã. A empregada ficou aliviada e disse que vai levar a mensagem imediatamente ao seu mestre. Ela agradece pela presença e se apresenta como camareira-chefe Mio. Ela foi levada para dentro enquanto o conde estava mandando que ela fosse embora. Se sentiu até culpada por não ter levado ela naquela noite. Entretanto, quando ele viu nossa garota, ficou sem palavras. Enquanto ela se pergunta como isso poderia ter acontecido. E pensar que ele foi o homem que ela conheceu naquela noite. O velho começou a falar um monte de bosta. Enquanto o Duque estava cativado pela beleza da Mari. Esse maldito velho não perde a chance de humilhar a menina. O Lord Queiroz ficou puto e a Mari ficou com medo. O clima ficou tenso e ele foi embora e a Mari foi levada para os seus aposentos. Enquanto seu pai foi para uma reunião com Queiroz. A Mil serviu um chazinho para a Mari que notou que também era da República Ipsandro. Ela leu um livro que eles colocam especiarias no chá para melhorar a saúde. Ela tomou e achou delicioso. Eu gosto de picão, e vocês? A Mil ficou se tremendo toda. Isso porque ela achou a Mari adorável essa moto, velho. O Lord Queiroz apareceu e ela correu para pedir desculpas. Ele não sabe o porquê, mas fala que o pai dela já foi embora. E também disse que não será necessário devolver os presentes do noivado. A Mari tentou ir atrás dele, entretanto Queiroz tem algo para perguntar. Ele quer saber se a família dela maltratava. Na hora ela percebeu que realmente não era tratada com carinho, mas ela pensou que era porque estava sendo educada. Mas ela apenas responde que o motivo deles estarem sendo rigorosos foi para apenas um ignorante como ela pudesse sobreviver. Ela chama o conde de conde e ele fala para chamá-lo de Queiroz. Isso porque ele não gosta de ser chamado pelo primeiro nome da família. Voltando ao assunto, ele pergunta qual o motivo dela estar vestido daquele jeito naquela noite. Afinal, aquelas roupas são usadas apenas por viúvas e freiras. Ele pergunta se ela tá querendo virar uma freira ou odeia homens, ou se ela estava infeliz com sua vida em Xanderá. Ele não vai conseguir entender se ela não fala nada. Ela pensa que não era uma vida que ela queria ter, mas nunca alimentou qualquer esperança de escapar daquele lugar. Então ela somente fala que é porque não é bonita. Então ele mandou que a Mil levasse a Mari. Na hora ela achou que seria expulsa do castelo, mas era apenas para tomar um banho e trocar de roupas. Elas foram até as fontes termais do castelo, que eu deveria dizer que é bem bonita. Ela também achou a banheira bonita e limpa, mas se perguntou quantas lenhas aquilo consome e começou a pensar que ela foi mandada para ali para cortar lenha. Entretanto, a mulher chamada Túnica, profissional de beleza e massagem, apareceu e tirou o vestido da Mari como se ela não tivesse nem visto. A Mil fala que ela pode bater na Túnica caso ela seja desagradável. Tempo depois, ela acabou dormindo enquanto tomava banho quente. A Túnica estava lavando seu lindo cabelo ceboso e cheio de óleo. Então a noite caiu e o Queiroz estava louco para ver a beleza que ia sair daquele banho. A porta se abriu e rapaz, que mulher formidável temos aqui, meus amigos. Nem ela mesma estava se reconhecendo no espelho. A mãe do Queiroz apareceu ali, o nome dela é Liu Liu, que achou a Mari uma lindeza. É necessária a aprovação do chefe da família para um casamento entre nobres. Entretanto, como é de se imaginar, ela negou. Isso porque falta confiança na Mari. A futura esposa de um duque deve ser orgulhosa, nobre e forte. Pelo menos ela deve ter isso tudo antes do dia do casamento. O verdadeiro trabalho vai começar agora e ela vai fazer o que puder, é claro. A Mil deu os parabéns pra Mari, que agradeceu, mas não sabe o porquê. Resumidamente, a duquesa aprovou seu noivado com Lord Queiroz. E agora, oficialmente, ela é sua noiva. Entretanto, ela fala que não consegue fazer isso. Isso porque ela já falou que vai se casar comigo. Bastou uma única olhada, ele não conseguiu falar mais nada. Uma beleza polida como se tivesse sido renascida. Seus olhos brilhavam como as estrelas cadentes. Até que a Mil mandou que ele voltasse para sua realidade. Afinal, ela recusou o noivado. O Queiroz fala que ela é muito cruel, mas esse é o trabalho dela. Ainda assim, quem imaginaria que ele iria confundir as irmãs no pedido? Mas não tinha como imaginar, afinal, aquela noite era aniversário dela. Uma garota sozinha sentada na escuridão. Só um maluco iria imaginar que ela seria a dona da festa. É diz que seu pai, o Duque Alfred Granado, tinha duas esposas. A loira
era nem sempre, mas sempre, uma loira vivia brigando com sua mãe, filha da família nobre, esposa oficial do seu pai, Lady Laura. E tem sua mãe, uma artista interina de Ipsandros, que acabou virando sua concubina. Seu nome é Liu Liu. Um dia, enquanto ele corria no jardim, acabou tropeçando e caindo de cabeça no chão. Ele começou a chorar, mas a Lady Laura apareceu e confortou ele, lhe dando um pedaço de bolo. Ele comeu sem pensar duas vezes, mesmo sendo algo que ela mesma fez. A resposta dele é que é muito gostoso. Ela ficou surpresa e perguntou do que mais ele gostava. Ele fala que adora todo tipo de doce e ela também. Isso porque enquanto ela fazia doces, não precisava ficar pensando em coisas desagradáveis. Ela foi embora, mas antes disse que da próxima vez vai fazer cookies de chocolate pra ele. A noite caiu e seu pai estava falando que realmente a Lady Laura é sua esposa oficial. Mas todas as crianças que ela lhe deu foram meninas. E por isso o Queiroz vai herdar o seu ducado. Mas na porta, a Lady Laura estava se mordendo de raiva. Um certo dia, ela acabou falecendo. Em outras palavras, ela tomou veneno. Ele se pergunta do porquê aquela mulher que foi tão gentil com ele escolheu tirar sua própria vida por própria vontade. Logo depois disso, a Liu Liu assumiu sua posição de esposa oficial. Mas ela disse que não passava de uma concubina e abandonou o duque. O Queiroz conquistou o status de conde por meio dos seus próprios esforços. Mas ele odeia as reuniões do alto escalão. E evitou qualquer conversa sobre casamento com mulheres nobres. A cena corta pra ele em uma festa do seu amigo. O nome dele é Lupin, que também havia recebido o convite de um barão na zona rural. Aparentemente foi enviado para cada solteiro rico que tenha casas grandes. Tá na cara que essa é uma festa de aniversário com pretexto de expor sua filha, ele fala. O Queiroz acha isso repugnante. O Lupin já tem uma noiva e o Queiroz deveria ir. Ele ficou sabendo que ela é muito bonita. Umas garotas apareceram oferecendo um docinho. Ele aceitou, entretanto sua expressão facial acabou espantando elas. O Lupin fala que as garotas realmente gostam dele. Mas o Queiroz sabe que tudo que elas enxergam são seus títulos e seu dinheiro. É dito que as filhas de nobre em geral detestam Ipsandro, pois é conhecida como uma terra de bárbaros. Mas não tem como ele se manter solteiro pra sempre. Ele é o conde, o filho único da casa ducal. Se ele continuar solteiro, não vai ter ninguém pra dar continuidade à sua linhagem. Mas o Lupin está ansioso pra ver qual o tipo de mulher que vai conquistar o seu coração. No fim, o Queiroz sabe que ele tem toda a razão. E a filha de um barão pobre pode ser a escolha certa. Afinal, se for um casamento de fachada, que seja alguém que ele possa controlar facilmente. Afinal, o amor é algo que ele nunca precisou sentir na vida. Ou foi o que ele pensou, né? Pois acabou se apaixonando pela nossa garota. Ele queria conversar mais com ela, mas ela escapou dos seus dedos. Ele foi até o barão e perguntou onde estava sua filha. Ele falou que a estrela da noite estava bem ali. Disseram que a casa Chanderan tem duas filhas, a mais velha, Anastácia, e a mais nova, Mari. Ele supôs que a estrela da noite era Mari. Afinal, é o seu aniversário. Então ele conheceu a mais velha, a Anastácia. Ele procurou por todos os lugares possíveis, entretanto não conseguiu encontrá-la. Então ele enviou uma carta falando que queria se casar não com a Mari, mas sim com sua irmã mais velha, a Anastácia. Depois disso, ele teve muitas tarefas a fazer. Arranjou vestidos, joias e novos criados. Até comprou um travesseiro de corpo com o nome dela para dormir sua noite de sono sem dormir. Então ele recebeu uma carta falando sobre a morte da Anastácia. Enquanto ele sofria em desespero, ela apareceu, a mulher que ele pensou que era Anastácia. A Mil fala que sinceramente ele é um grande trapalhão, mas também lhe faltou conhecimento da sua parte. E agora ele foi rejeitado. Aceitar o fato de uma verdade é algo maravilhoso, ela fala. Mas ela também quer uma explicação sobre aquilo. Quando ele viu a Mari, simplesmente virou as costas. Além disso, ele mandar a Lady Mary embora não foi uma coisa ideal. Por isso, ela deve ter certeza que ele a odeia. Ele pergunta se a Mil acha que se ele esclarecer o mal entendido, ela vai se tornar sua esposa. Mas a Mil não sabe, o que resta agora é ele tentar o seu melhor. O Queiroz fala que ela tem razão e decidiu ir até a Mari, pois ele queria ver o seu sorriso, roupas gastas e esfarrapadas, um livro amado e muito manuseado. Isso é tudo que o mundo lhe concedeu. Ela se pergunta quem é essa garota no reflexo do espelho. De repente, a Mil e Lord Queiroz apareceu e ela pediu desculpa pela grosseria de mais cedo. Foi tão repentino que ela acabou perdendo a compostura. Ele manda que ela levante a cabeça e na hora ficou todo bobinho. A Mari ficou meio triste e a Mil deu um pisapé nele. Ele fala que acabou acontecendo um mal entendido. Primeiro de tudo, ele fala que não odeia ela. Segundo, ele pensou que ela veio até o castelo por livre e espontânea vontade. Ele pede desculpas, mas realmente quer que ela seja sua esposa. Ela agradece por ter sido recebida. Ela só disse que não poderia ficar noiva porque ficou chocada no momento. Ou seja, ela não tem a menor intenção de recusar. Ela tem a compreensão geral de toda a situação. Para herdar o título de duque, ele precisa se casar com a filha de nobre. No entanto, encontrar uma não tem sido muito fácil. Se não fosse para casar com alguém, ele nunca compareceria à festa de um barão falido. Lá ele se acabou se apaixonando pela sua irmã Anastácia. Depois do acidente, ela veio como substituta, mas sabe qual é o seu devido lugar. Então espera que ela seja tratada da maneira que ele achar melhor. O Queiroz manda que ela espere um pouco. É verdade que ele foi até a festa para um casamento político, mas naquela noite seus sentimentos mudaram e a carta
não era fachada. Ela fala que sabe que seu sentimento pela Anastácia foram transmitidos com muita clareza. Ele fala que ela tá enganada, mas a coitada não tá entendendo nada. O relógio tocou e tá na hora do jantar e a barriga da nossa garota também roncou. Enquanto comia, ele aproveita pra falar que o nome na carta foi um engano. A verdade é que ele confundiu a Mari com sua irmã. Ela fala que ele é uma pessoa muito gentil e pensa que para qualquer pessoa nascida na nobreza o casamento é um dever. O mesmo vale pro Lorde Queiroz, mesmo que a responsabilidade dele e dela sejam completamente diferentes. Com certeza ele vai ter uma concubina e talvez ela volte a trabalhar com as roupas esfarrapadas. Mas isso não importa, afinal não vai ser nada diferente do que ela já fazia. Ela pergunta se ele tem mais alguma coisa a falar e ele fala que ama ela. Eita, que ela ficou confusa agora. As coisas agora não estão fazendo mais nenhum sentido. Em todo caso, ele fala que a cerimônia de casamento vai ser daqui a 3 meses. Antes dele sair, ela pede para que possa voltar para sua casa uma última vez. Seu pai pensou que o noivado não iria acontecer. Ela conta que deveria servir de conforto uma única noite. E depois de criar um vínculo, deveria ser expulso e voltar para sua casa. A Mil ficou com sangue nos olhos e se transformou até em um Saiyajin. O Queiroz chamou a Mil por um momento e quando ela voltou, disse que a Mari estava proibida de voltar para a casa dos seus pais. E caso eles venham visitar, será necessária permissão para encontrá-los. Mas a Mil decidiu perguntar uma única coisa, do porquê ela estava convencida que é feia. Ela fala que é porque seu pai e sua mãe sempre falava isso. Sempre mostrava como ela estava farrapada e maltratada no espelho. A Mil fala que dessas coisas que ela acabou de mencionar, a única coisa que sobrou aqui foi o espelho. E o que ela deve fazer é enfrentá-lo. Mas a Mari não sabe o que vai acontecer se ela fizer isso. Afinal, seu verdadeiro eu não é essa pessoa que ela nunca viu. Ela sentou na cama e sentiu a maciez. Aquilo para ela é como um conto de fadas. Por isso ela tem certeza de que quando acordar, o feitiço estará desfeito. Mas lembrou do eu te amo e ficou toda envergonhada chutando a cama. Mas se isso for um sonho, ela não quer acordar agora. Mas se realmente for um sonho, não tem problema dela se sentir feliz. No dia seguinte, ela acordou falando que teve um sonho estranho. Agora, ela tem que acender um fogo, acordar toda a família e... Mas ela notou que ainda tá sonhando e decidiu dormir mais um pouquinho. De repente, a Mil bateu na porta. Ela com 2 capetas. A Mari pediu desculpa de joelhos porque a coitada tá traumatizada. Agora que ela é a noiva oficial do Lorde Queiroz, essas duas irão cuidar das suas necessidades diárias. A loira é Isa e a outra é Hannah. Estejam preparados para passar raiva com essas duas. Isso se vocês ainda guardarem na memória aquele anime do Príncipe Clark. Episódio passado nos foi apresentado essas 2 capetas aí. A Mari, coitada, ainda não consegue acreditar que alguém como ela vai ter uma dama de companhia. Então ela simplesmente agradeceu e se apresentou como Mari. E perguntou se elas tinham nascido na capital real. Elas falam que sim, são do clã de cavaleiros e foram enviadas por recomendação do terceiro príncipe. Ainda assim, elas falam que a história da capital real para um nobre como ela não seria novidades. Na hora, Mari sentiu a mesma sensação de quando ela sentia com seus pais. Tempo depois, ela estava tomando um cafezinho numa mesa farta de comida. Tem presunto de porco, salsicha, tem pato e viado. Mas ela acha que não vai conseguir comer isso tudo, não. Entretanto, ela pode comer somente aquilo que ela gosta. Mas ela fala que vai ser um desperdício. Aliás, ela pergunta onde é que o Queiroz está. É dito que ele saiu a trabalho, então ela sugere que elas comam juntas. Mas foi cortada pela Mil, pois uma criada não pode comer junto com sua senhora. Sendo assim, ela começou a comer e tava tudo delicioso e logo encheu a barriga. Quase botou pra fora a menina, mas tava querendo botar tudo pra dentro sem caber mais nada. Tempo depois, ela tava pedindo desculpa por ter desperdiçado tanta comida. Daí foi levada aos seus aposentos para descansar. E depois a Mil vai mostrar a ela todo o castelo. Lá dentro havia uma grande quantidade de roupa de altíssima qualidade. Ela achou aquilo incrível, entretanto só tem um único corpo ali, né? Mais de uma centena de vestidos preparados no total. Por isso ela pode escolher qualquer um que ela quiser. Ela deu uma olhada, é tudo muito lindo, mas ela não sabe qual escolher. Então a Mil sugeriu um amarelo ouro. Depois disso é dito que o castelo foi construído para proteger as fronteiras da linha de frente durante a guerra. Já a Casa Granada é da época dos Marqueses. Foi construída para ser uma fortaleza. A Mari fala que, pelo que se lembra, a Casa Granada tem laços com a família real. Mas após a guerra eles conquistaram o posto de duque e agora governam suas próprias terras. E agora o castelo é usado para uma função específica. Enquanto a Mari vai viver na mansão, que a Mil vai mostrar agora. Passando um enorme e lindo jardim, se encontra a mansão que nossa garota vai morar. Essa mansão foi construída pela duquesa Liu Liu, a mãe do Lorde Queiroz. No primeiro andar temos a cozinha, que também serve como residência para os funcionários internos. Também tem quarto privado para a família da duquesa. A instalação para oferecer hospitalidade e conforto para qualquer convidado importante. No corredor, a Mari se encontrou com Thomas e pediu desculpa pelo comportamento do seu pai. Mas ele pergunta como diabos ela sabe seu nome. De qualquer
qualquer forma, ela se apresenta como Mari Chandera. O nome desse daí é Dibov Toma Tender, alguma coisa assim, eu não sei falar não. Mas vamos chamar ele só de Thomas mesmo, que é melhor. A Mari fala que o seu nome é em homenagem ao herói Dibomov, que descobriu a ilha chamada Louralv. O Thomas ficou impressionado que ela saiba sobre isso. A menina é inteligente demais, né? Afinal, ele também é dessa ilha aí com nome complicado de falar, não sei a tarde desses caras de botar nome difícil. Se eu ver o cara que inventa esses nomes daí, eu piso ele de pé. O Thomas acabou ficando empolgado e foi nocauteado pela Mil, que eu já tô apaixonado nela. Depois disso, tamo dentro de um quarto que a Mari achou lindo. Aliás, ela pergunta se Lord Queiroz faz negócio com países do mundo todo. Mas a Mil fala que não. Ele basicamente só faz negócio com a República de Psandros. A Mari ficou impressionada porque ela viu artesanatos populares do mundo todo espalhados pela mansão. Mas são apenas pertences dos criados. Assim como Thomas, tem muitas outras pessoas de outros países. A Mil fala que seu mestre é bem perverso. Nesse país onde o preconceito é natural, as pessoas que têm habilidade ele contrata, não importa de que fim de mundo veio. Por isso, todo mundo do castelo é devoto a ele. A Mari diz entender e pergunta se a Mil também é da capital real. Entretanto, ela fala que era uma criança abandonada. Disseram que ela foi deixada em uma pousada na beira da estrada. Mas a Izzy e a Hannah são dignas de serem chamados dama de companhia. Ambas são nobres, nascidas naquele reino. A Mari ficou meio triste, afinal ela prefere ouvir as histórias de outros países. A noite caiu e a Isa estava servindo um chazinho após a refeição. A Mari acabou pedindo um pouco de leite. Ela costuma adicionar leite no seu chá preto. As duas ali começaram a agir como duas desgraças. Colocar leite de vaca no chá? Que jeito novo de beber. Falando numa total ironia. Não esperava menos da Lady Mary. Eu não sei vocês, mas eu já teria dado uma na cara. Enquanto nossa doce garota pensa que isso não deveria ser um problema. Ou talvez elas não gostem de leite, ela pensa. Sendo assim, ela pede desculpas e fala que vai beber o chá preto do jeito que tá mesmo. No fim da noite, ela fala que foi um longo dia. E se pergunta se Lord Queiroz estava ocupado tão tarde da noite. Enquanto ele estava se perguntando se sua doce Maria estava se divertindo. Alguns dias se passaram e a Mari, como sempre, estava enchendo o bucho. De repente, ela pergunta pra Mil onde é que ela compra esses vegetais. Mas ela fala que é da horta do pátio e, logicamente, a Mari ficou empolgada. Ela fala que gostaria muito de ver essa horta. Mas a Mil fala que precisa se preparar pro retorno do Lord Queiroz. Por isso, ela mandou que a Mari levasse a Izzy e a Hannah. Obviamente, ela ficou um pouco sem graça. Mas ela espera que essa seja a oportunidade perfeita para que ela se aproxime. Tempo depois, ela foi até a horta do palácio com as duas desgraças de companhia. O velhinho ali que tá quase morrendo é o senhor Johan, o cuidador da horta. A Mari, com toda curiosidade, pergunta se aquelas são mudas de tomate. Não sei o que aconteceu, mas o velho ficou animado. Ele pergunta se a Mari já havia cultivado vegetais. Ela fala que sim, afinal é mais barato e sobra dinheiro no bolso. Mas os tomates facilmente ficam doentes e por isso era difícil dela conseguir cultivar no quintal da sua casa. Ela pergunta qual a distância da muda. O velho não sabe explicar, então chamou ela para lhe mostrar. Entretanto, eis aqui o problema. Ela iria pisar na terra e as bruxas começaram a meter a lenha. Estavam até se perguntando se ela gostava de insetos ou do jardineiro. Essas empregadas não sabem o seu devido lugar. A Mari não conseguiu fazer nada por conta da sua timidez. E o velho, coitado, foi embora. Ela tentou correr atrás, mas não poderia sujar aquele sapato que lhe foram lhe dado pelo conde. Então, novamente, a noite caiu. A Mari não estava conseguindo dormir. Então, ela saiu andando pelo corredor quando viu a porta aberta. Dando uma boa olhada, ela notou que era o Lord Queiroz. Ele pergunta se ela não estava conseguindo dormir. Fazem 4 dias e ele fala que ela ficou ainda mais linda. O coração dela bateu mais forte, ela ficou toda vermelhinha. Logo em seguida, a Mil chegou com o jantar e o cozinheiro junto. O nome dele é Topo. Como o Lord Queiroz havia pedido algo muito leve, ele preparou um frango com mandioca e sopa à base de sal. A Mari gostou do cheiro e o Topo acabou fazendo uma porção pra ela também. Ele só não tem certeza que vai agradar o seu paladar. Entretanto, ela provou e achou aquilo delicioso como sempre. O Topo começou a chorar, o coitado, porque ela sempre deixa a comida no prato. Então ele pensou que é porque ela não gostava da comida dele. Mas ela fala que foi um mal entendido, né? O Lord Queiroz pergunta se a Mil não havia perguntado do que ela gostava. Só que seja roupa ou comida, a Mari não consegue falar daquilo que ela gosta. Mas ela apenas fala que era tudo delicioso. A Mil foi pegar um chazinho pra quando eles terminarem a refeição. Enquanto o Topo tava caindo em lágrimas, o coitado. É dito que ele sempre chora com facilidade, mas logo ele correu pra fazer uma sobremesa, uma torta de maçã. Era comida demais, então o Lord Queiroz chama ele pra participar da sobremesa também, né? O Queiroz acabou pedindo desculpa pra Mari, pois colocou ela em uma situação que forçasse ela a se preocupar com os outros. E pergunta se tem alguma coisa que deixa ela desconfortável. Ela fala que não e muito pelo contrário, tudo ali é maravilhoso. Ela até achou uma pena que ele desperdice tanta coisa assim com ela. Ele pergunta sobre a Izzy e a Hannah, mas ela apenas fala que elas cuidam muito bem dela. Mas ele notou que era mentira, pois seu hábito de suportar as coisas desagradáveis é terrível. Na verdade, ela pensa que não tem muita preferência. Ela faz o que precisa ser feito e aceita o que foi lhe dado. E por causa disso, ela não consegue escolher nada baseado nos seus gostos. Dito isso, ela pediu desculpa novamente ao Lord Queiroz, pois não quer acabar desperdiçando sua gentileza
coisa, mas ele só manda que ela lhe diga caso esteja lhe faltando alguma coisa. Dito isso, minha doce Mil chegou com um chazinho. O outro ali era o seu lanchinho da noite, né? Só pra encher a barriga. Aqueles bule de chá ali um em cima do outro são basicamente usados pra fazer chá lá em Ipsandros. Dito isso, ele quer saber mais sobre a Mari, mas ela ficou toda vermelhinha, pois não sabe o que dizer. Ela nunca experimentou nada divertido na vida, quer dizer, ela lembra da sua infância brincando junto com sua irmã, né? Ela jogava um jogo chamado Cadeia de Palavras e chamou o Lord Queiroz pra brincar também. Mas ela acabou ficando toda envergonhada só de pensar. Mas ele levou a sério, viu? Ele escolheu até acrescentar algo no jogo, como uma restrição pra manter a área do conhecimento de igual para igual. Nesse caso, a Mari decidiu que fosse as coisas que ele gosta. Ele aceitou e a primeira coisa que ele falou que gosta é da nossa garota. E ela fala que gosta da história de Pissandro. Palavra vai, palavra vem, e os dois estavam se divertindo bastante. O Queiroz em questão só consegue pensar em coisa doce e nossa garota só consegue pensar em verduras. Então ele pediu para que ela falasse algo que ela gosta. Ela acabou soltando o nome dele e ficou toda envergonhada. A coitada não sabia onde se esconder. Enquanto eles estavam tendo esse namorico, a Mil pergunta se eles já terminaram, pois o chá acabou virando carvão. Eles tentaram provar, mas o gosto era de barata. Ele fala que vai usar leite e açúcar para mascarar o gosto. Entretanto, minha doce Mil fala que eles dois não precisam mais de doçura. O episódio 4 começa com a Mari pensando que ela é somente uma substituta para sua irmã. Foi até ali somente com o propósito de um casamento político, uma noiva de fachada. A cena corta por Queiroz abraçando seu travesseiro da Mari. Mas ele não percebeu que a Mil tava vendo tudo. Ela quer saber o que ela achou da Lady Mary depois de 4 dias sem ver ela. Ele fala que ama ela ainda mais, mas não é isso que ela quer saber. 5 dias atrás, ele disse que deveria oferecer a máxima hospitalidade e tudo que ela realmente merece, já que o tratamento dela na casa do barão claramente foi miserável. Ela acredita ser feia e não digna de amor, então ele quer lhe dar todo o luxo possível para que ela possa recuperar sua confiança. Mas a Mil fala que não importa quanto luxo ele coloque na sua frente, isso só vai deixar ela ainda mais intimidada. A Mil foi uma criança abandonada que teve sorte de ser adotada pela Liu Liu. Foi levada ao cargo de camareira-chefe do castelo, uma posição dada pelo seu mestre incomum para alguém como ela. Por isso ela sente uma imensa dívida e gratidão, e por esse motivo ela consegue entender um pouco dos sentimentos da Mari, passar de uma vida de opressão para uma moradora de um castelo luxuoso. O súbito aparecimento de um príncipe encantado, todos aqueles vestidos e sapatos. Com certeza ela deve estar se perguntando quando é que essa magia vai desaparecer, mas ele não quer e não vai. Afinal, ela é linda, inteligente e a Mil a camareira-chefe brilhante. Sua mãe pensa nela como sua verdadeira filha, mas amanhã novamente ele vai ter que deixar o castelo. Por isso ele quer que a Mil use o seu critério para garantir que ela se sinta confortável. Já que assim ela pede para analisar as informações relativas do seu pessoal e ele permitiu. Ela só tava esperando ele falar essas palavras. Só que ele tava pensando se tá tudo bem a Mari ser tão adorável assim. Ela tá sempre arrumada e as roupas de lazer dela também ficaram muito lindas. Ela é inteligente e oculta, mas sabe muito pouco do mundo. E logo ele entrou em frenesi com a beleza e a fofura da Mari. A coitada da Mil tá tendo que presenciar essa loucura. Tempo depois ela colocou ele pra dormir. Mas agora que ela recebeu a missão para redirecionar o pessoal, ela deve tomar medidas o mais rápido possível. Na manhã seguinte, a Maria recebia uma quantidade de comida adequada dessa vez. Hoje ela comeu tudo e na hora do chá Mil se juntou a ela. É lógico que nossa garota ficou feliz, pois há muito tempo ela queria fazer isso. Ela pergunta se já que a Mil tá ali, significa que o Queiroz partiu em viagem. Só que não é bem assim não. Elas mudaram as tarefas, então a Izzy e a Hannah estão servindo ele. Ela diz ter entendido. Com certeza elas vão ficar ainda mais felizes servindo a verdadeira realeza. O Topo apareceu ali com a nova criação dele. É lógico que a Mari quer experimentar. Esse daí é um pudim branco feito com farinha de amêndoas e leite branco. Todo mundo comeu e achou delicioso. Dito isso, ele vai preparar para todo mundo do castelo. Entretanto, a Mari fala que a Hannah e a Isa podem não gostar de leite. Mas a Mil nunca ouviu falar sobre isso. Já tô começando a gostar dessa conversa. A Mari conta que quando ela pediu leite, elas riram falando que era uma nova forma de tomar chá. Rapaz, a Mil ficou boladona. Mas a coitada ainda não percebeu que ela tava sofrendo bullying. Tempo depois, a Mari tava falando que tomara que aquelas duas tenham gostado do gosto do negócio lá. O Thomas apareceu ali com a bagagem que chegou pra nossa garota, que foi enviada pela família dela. Mas a Mil não gostou disso e perguntou porque ele levou aquelas coisas pra lá. O Thomas fala que o mestre disse que qualquer coisa que chegasse da casa Xandera e que fosse confirmada pelas damas de companhia era pra ser levada pro quarto dela. Mas a Mil fala que não deu autorização. Entretanto, aquelas duas pegaram, olharam e deu autorização. Havia uma carta da sua mãe mandando que ela não esquecesse das coisas pra trabalhar no castelo. A Mil escutou aquelas pragas rindo e foi pra cima. O livro do gato vermelho esfarrapado também acabou rasgando. E lá vê a Mil arregaçando as mocreias no chão. Elas ainda se acham superior porque serviram o terceiro príncipe. Mas a Mil fala que ela é camareira-chefe do palácio. Mas essas duas aí é debochada. Fala que ela acabou sendo rebaixada pra servir a filha de um barão pobre. Pensando bem, elas falam que a Mil é bem conhecida. A Condessa é uma bárbara e ex-prostituta que colocou sua filha como criada. A Mil chamou elas de imbecil e essa loira aqui tentou dar na cara dela. Mas logo a Mil quebrou ela na porrada. Não somente ela, mas a outra otária também. E no fim ela pediu desculpas pra Mari, pois foi incompetência sua. Mas a Mari só pediu uma agulha e uma linha
linha de costura. Ela arrumou suas roupas antigas pra fazer uma roupa nova e assim poder cultivar na horta. Mas o Johan fala que ele poderia ter fornecido sapatos para criados se fosse necessário. Mas agora não importa mais, né? Ele mostrou como é que funciona a plantação de tomate. Pela primeira vez, nossa garota tava fazendo aquilo que ela gosta. Ela sempre pensou que fazia isso pela sua família. Mas na verdade, o trabalho duro não era sofrido. Isso porque ela gostava de fazer. O Johan pediu desculpa por agir de uma forma tão fria. Ele achou melhor não incomodar, pois seria errado falar com a esposa do conde. Afinal, ele é um criado e estrangeiro. Mas ela fala que isso não importa. Eles moram na mesma casa, então são uma família. Ela ficou toda envergonhada, coitada. O Johan fala que ela fala a mesma coisa que o Lord Queiroz. O Thomas apareceu ali falando que ele tava partindo. Ela foi correndo, entretanto ele tava sonolento. A Mil fala que ele não conseguiu dormir durante a noite, não sei porquê. Mudando de assunto, ela manda que devolva aquelas pragas mortas pro palácio. E elas começaram novamente a se gabar que estavam ali por recomendação do príncipe Lúpio. E diz que um dia irão se tornar suas concubinas. Mas por culpa dela, isso não aconteceu. Elas começaram a falar que ela é apenas uma filha de um barão falido atraído pelo dinheiro. Uma substituta da sua irmã morta. Todo mundo sabe que ela é uma escolha errada e o conde será motivo de chacota. Rapaz, chamaram ela de feiosa. O Lord Queiroz mandou que ela falasse isso novamente, mas agora na sua cara. Toda essa conversa sobre nobre dinheiro. Ele pergunta se alguma delas se acha mais bonita do que a Mari. Se elas acham isso, ele deve ser cego, pois não consegue enxergar nelas nada que faça ele se apaixonar. E mandou que elas fossem levadas embora. A Mari pediu desculpa, pois por sua conta ele pode ser motivo de chacota. Entretanto, ele colocou uma flor no seu cabelo e disse que ela é muito linda. Seu cabelo ruivo é realçado pelo verde da flor. Seus olhos brilham como as estrelas do céu. E seu conhecimento e curiosidade transbordam. Seu sorriso inocente quando fala das coisas que ama. Tudo nela é lindo e quando iria rolar um beijo, a Mil atrapalhou tudo. Ele já estava atrasado e não tem tempo pra isso não. Ela até poderia esperar mais alguns segundos, mas com certeza não seria o suficiente. A coitada da Mari ficou toda vermelhinha porque tinha muita gente vendo aquela melação toda. Bom, é dito que o Lord Queiroz vai até o Palácio Real para uma cerimônia de casamento. E quando ele voltar, irão começar a preparar a cerimônia da nossa garota. Por algum motivo, ela continua chateada com as palavras daquelas pragas. Alguns dias depois, a Mari recebeu uma carta do príncipe Lupão. Parece que é uma ameaça. Eu acho que é uma ameaça. Não, eu tenho certeza que é uma ameaça. Resumidamente, eles planejaram um evento especial usando seus meios e esforços. O aviso foi espalhado por toda a capital real. Se ela não puder comparecer, terá tudo sido em vão. O povo se dispersará e sua angústia vai ficar por várias gerações. Esse daí é o terceiro príncipe, líder dos Cavaleiros Reais. Uma pessoa de personalidade bastante aberta. O fato disso ter chegado na véspera do evento significa que ele não aceita um não como resposta. Alguns dias depois, a carruagem dos Cavaleiros Reais chegou ao palácio. Eu não sei quanto tempo se passou, mas logo chegamos à capital real, na frente da fortaleza dos Cavaleiros Reais. A Mari tá pensando que ela vai ser executada em praça pública, mas a Mil mandou que ela se acalme, mas ela quer saber do porquê na fortaleza. Se fosse no castelo, ela poderia ficar com o Lord Queiroz. Bom, ela fala que provavelmente é um pedido de desculpas. Afinal, foi ele que recomendou a Izzy e a Hannah. A Mil tava procurando pelo príncipe e o anfitrião, mas como eles não estavam presentes, significa que provavelmente é uma brincadeira. Que tipo de brincadeira, você me pergunta? Susto com monstro, chuva de cebola ou talvez uma piscina de gelatina? A Mari pergunta que tipo de pessoa é esse cara, mas a Mil fala que ele não é um vilão. Andando pela cidade, ela notou que é bem animada. Se passaram 50 anos desde a guerra, então o mundo ficou em paz. Eu não sei quando, mas a Mil comprou ali uns espetinhos de carne. A Mari acha melhor elas cumprimentarem primeiro o príncipe, mas provavelmente ele nem tá presente na cidade daquele corno. Ela pergunta se a Mil tá falando que elas devem aproveitar o festival e ir embora, mas ela também não sabe dizer. A Mari pergunta se isso parece um evento pequeno pra alguém de família real, mas a Mil fala que não. Um evento como esse é bem raro, o que faz ela pensar que nem um único rumor chegou até o Castelo Granado. Ela destruiu um coco verde porque sentiu um mau pressentimento, rapaz. Na multidão ela notou o príncipe andando. Entretanto, nossa garota não conseguiu ver nada. Ela vai verificar e mandou a Mari ficar onde tá. Pode ser que ele tenha feito um dos seus homens se vestir como ele apenas pra assustar a Mari. Ali do lado tinha uma barraquinha de maçãs com a competição. Ela disse que queria participar, mas o dono pensou que nobres não sabiam usar facas. Mesmo assim, ela gostaria de tentar. Entretanto, o príncipe apareceu e pegou a maçã dela. Ela tentou pegar de volta, mas ele mordeu a maçã esse descarado. Foi quando o dono da loja chamou ele de Alteza. A Mil tava vindo ali correndo com o cavaleiro todo arregaçado. Ele se apresenta como Lupão, o terceiro príncipe dessas terras e o capitão dos Cavaleiros Reais. E também um amigo do querido Queiroz. E se você viu até aqui e quer mais vídeos sobre esse anime, deixa teu like aí, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Aliás, hype aí também nos comentários, viu? Hype aí. Episódio passado, nossa garota conheceu o príncipe Lupion, capitão dos cavaleiros e amigo do nosso querido Queiroz. A Mil fala que esse trouxa tava demorando pra aparecer e já tava preparada pra levar a Mari pra casa. Mas ele fala que ele já pediu desculpa, ela tá sendo muito cruel. A propósito, ele pergunta se elas estão com fome. Ele preparou um buffet luxuoso no salão de nobres. Obviamente, a Mari percebeu que aquelas duas trouxas vai estar lá, então ela falou que não tá com muita fome
não. Mas ele notou e falou que elas não vão estar lá não, então ela não deve se preocupar. Aliás, ele pediu desculpa por ter recomendado ela sem conhecer suas verdadeiras personalidades. Mas a Mari fala que ele tá entendendo tudo errado. A ideia de um lugar refinado quanto um salão deixa ela meio intimidada. Nesse caso então ele sugere uma exibição de esgrima. A melhor coisa pra se oferecer pra mulher. Ela tava querendo recusar, mas não sabe como. Então a Mil fala que ela não precisa ficar se segurando não. Obviamente ela não gosta dessas coisas. O trouxa do príncipe ali ficou se perguntando do porquê. Esse aí é o entretenimento pra nobres. Ela ficou meio desconfortável, falou que vai assistir sim, ela adora assistir isso daí. Ele fala que em termos de esgrima não perde pra nenhum outro cavaleiro. O Queiroz até elogiou ele uma vez, falando que a espada é a única coisa que ele mostra genialidade. O resto é tudo inútil. Recebeu um elogio do Lord Queiroz e deixou ele muito feliz, esse trouxa. Então a cena corta pro Coliseu, onde tá acontecendo uma luta de esgrima. Todo mundo tava muito animado e o Lupão fala que ano passado ele acabou dormindo no meio da luta. Então o Queiroz acordou ele puxando suas bochechas de bulldog velho. A Mari percebeu que ele realmente ama o seu noivo. Dito isso, a Mil saiu pra comprar uma comidinha pra ela comer, né? Porque tá com a barriga vazia, a bichinha. E isso que ela terminou de comer agora há pouco, viu? Mas ela tá querendo investigar todas as barracas de comida que tá tendo aí. Dito isso, a batalha está prestes a começar e o Lupão fala que esse cara de preto acabou de entrar no último minuto. Aliás, ele pergunta se ela também age assim perto do Queiroz. Mas ele só falou isso porque notou que ele é um novo tipo de mulher. Ele conhece o Queiroz há muito tempo. Ela fala que ouviu dizer que eles estudavam juntos. De fato, ele fala que é verdade, até saíram no murro na primeira vez que se encontraram. No colégio, pela hierarquia, ele era o mais próximo dele. E ele teve a coragem de falar pra ele não julgar as pessoas pela sua classe ou posição social. O Lupão se perguntou qual é o problema desse cara e largou na cara dele. No meio disso tudo aí, virou uma grande bagunça e ele caiu na risada. Enquanto isso, o Cavaleiro de Branco perdeu a disputa. Aliás, o Guerreiro de Preto conseguiu vencer sem dar um único golpe. E ainda possui a bondade de se preocupar com seu oponente. Eu tô bem desconfiado desse Lupão aí, olha a nossa garota de lado. Ele pergunta se ela não acha admirável ver coisas assim. Muitas meninas gritam de alegria, ele pergunta se ela sabe disso. Mas ela não acha que ser forte em batalha seja algo particularmente maravilhoso. Pra ser sincera, ela sente muito medo. Ela sente como se um dia desses a espada fosse apontada pra ela mesma. Ele não tá entendendo o que ela tá falando, então pergunta do porquê ela se tornou a noiva do Queiroz. Entretanto, ela não conseguiu falar que foi pra substituir sua irmã mais velha que acabou morrendo. Antes dela falar alguma coisa, a luta final finalmente começou. O Guerreiro de Preto contra o Cavaleiro de Verde. Não é pra falar nada não, mas a animação aqui esbanjaram que só, viu? O Cavaleiro de Preto bloqueou a espada e venceu com um soco no estômago. Rápido e fácil, ele ainda ganhou o troféu do vencedor. Entretanto, ele não queria ficar com ele não. Ele se preocupou primeiro com seu oponente que estava arregaçado no chão. A Mari começou a achar que ela pode se divertir assistindo essas lutas. A Mil fala que isso é uma boa notícia enquanto ela tá ali com a sacola cheia de comidas. A Mari pergunta o que ela quer dizer com aquilo. Isso porque o Cavaleiro de Preto é o Lorde Queiroz, né? Quem imaginaria? Ela sabe disso porque sua habilidade com espada e seu trabalho com os pés são exatamente o mesmo do seu mestre. Mas a Mari não tá acreditando muito nisso não. Então a Mil decidiu confirmar por ela mesma. Ela levantou e deu um grito dos brabos, até afinou a voz da menina. Ela gritou falando que o Conde Granado era maravilhoso e mandou que ele olhasse pra lá. Na hora ele sentiu arrepio e deu uma olhada, mas não tinha ninguém porque eles se abaixaram. Na hora toda a população ficou agitada, ninguém sabia que ele era o Queiroz. Então ele tirou seu capacete e mostrou seu char. É dito que todo nobre do reino Diltz é obrigado a empunhar uma espada pelo menos uma vez por ano. O Queiroz treinou intensamente desde quando era criança para sua própria autodefesa. A Mari percebeu que esse trouxa aí do lado dela sabia desde o início que aquele dali era o Queiroz. Tempo depois, ela tava andando ali pelo corredor e notou uma fila enorme. Ela perguntou pra que serve aquilo. Uma loira fala que é claro que é pra atrair a atenção do Conde Granado. Ela ouviu dizer que sua noiva morreu em um acidente, então essa é a chance perfeita pra se aproximar dele. A Mari pensa que isso é óbvio. Ninguém imaginaria que a irmã mais nova e incompetente seria a sua substituta. Mas essas piriguetes aí estavam falando merda. Ele pode até ter o sangue de bárbaro, mas afinal ele é o próximo duque. Todo mundo ali só queria o dinheiro e a posição dele. Mas a Mari finalmente tomou atitude, ela ficou meio irritada. Começou a passar pelo meio de todo mundo ali, se ficar na frente ela pisa. A mulher pegou pelo braço e perguntou quem diabos ela é. Ela fala que é a noiva de alguém relacionada ao Conde. As trouxas ficaram nervosas, mas a Mil passou na frente. A Mari se pergunta o que diabos foi aquilo. Cada uma falava o que bem entendia. Tudo que ela fez foi descobrir algo que ela gosta. Ele é tão gentil que sorriu pra ela muito feliz. Não há nenhum motivo pra alguém falar mal dele. E mesmo que houvesse, seria apenas por ter azar de escolher alguém errado. Enquanto isso, Lord Queiroz estava perguntando o que esse trouxa estava pensando. Do porquê ele inventou que ele deveria entrar pro torneio de esgrima. Foi quando a Mari apareceu e ele ficou meio nervoso. Ela parabenizou ele pela vitória e ele começou a achar que
estava vendo alucinações. Mas finalmente ele notou que aquela era ela de verdade em carne e osso. O Lupin fala que foi ele que convidou. Ele queria mostrar como ele é realmente admirável. Mas parece que ela não gostou muito não. Ele fala que a Mari não gosta de brutalidade. Ele não quer impor valores de ninguém pra ela. Ele só quer daquilo que ela realmente quer. O Lupin fala que ele certamente tá muito apaixonado. Mas ela não parece muito feliz com isso não. Ela é apenas a substituta da sua irmã mais velha em um casamento político. Afinal de contas, ela teria ficado noiva, não importa que tipo de homem fosse. Mas ela pensa que quando foi levada pela primeira vez ao Castelo Granado, ela nem sabia quem diabos era o Conde. O Lupin fala que é como ele imaginava. Ela não pensa em nada sobre o Queiroz e muito menos ama ele. Ele ficou até feliz quando soube que ele seria noivo, pois havia chegado a primavera para o seu querido amigo que havia sido rejeitado por todas as nobres. Mas no final é só um casamento político e ainda por cima com a mulher que sente incomodada com seus costumes da nobreza. Mas o Queiroz ficou meio irritado e pergunta qual o significado disso tudo. Ele convidou a Mari até ali apenas para menosprezar, ele pergunta. Mas ele fala que não é nada disso não. Ele apenas tá rindo do seu estado patético. Se fosse antigamente, ele teria lhe dado um soco na cara. Mas agora ele não passa de um covarde apaixonado. O Queiroz fala que nem no passado ele havia lhe dado o primeiro soco. O Lupin fala que ele tem medo dele. Afinal, ele nunca havia vencido ele em um duelo de espadas. O Queiroz fala que ele nunca percebeu que estava deixando que ele ficasse apenas com a glória. Após, o Lupin ficou nervoso, sacou sua espada e partiu pra cima. O Queiroz também sacou a dele e os dois se trombaram. Entretanto, eles guardaram suas espadas. De uma hora pra outra, eles vão se enfrentar na arena. Mas a Mari chegou ali, mandando que ele fizesse as pazes com o príncipe Lupin. Afinal, ela não pode culpá-lo por ele dizer que ela se vendeu. Ela é uma tola e medrosa. Sempre fez aquilo que seus pais mandaram. Mas isso não importa. O que ela realmente não suporta é que as pessoas ridicularizem ele por sua causa. Ela pede desculpas, pois apenas causa problemas pra ele. Ela começou a chorar, mas ele manda que ela fique calma. O Lupin só ridicularizou ele porque sente pena do seu amor unilateral. Ele tem certeza que ele não suporta ver o seu rival reduzido a um homem patético. Apesar de não parecer, ele é um homem cheio de paixão, ele fala. Mas isso não significa que ele tem permissão para menosprezar a nossa garota. O Lorde Queiroz vai enfrentar ele, vai vencer e vai fazer ele pedir desculpa pra ela. Então, como alguém que vai pra batalha, ele pede um beijo de boa sorte, rapaz. Entretanto, ele fala que tava brincando. Ainda assim, pegou na mãozinha dela e deu um beijinho. Ele fala que vai dar uma lição no seu melhor amigo. E ela ficou ali toda bobinha. Então, tamo na arena. De um lado, teremos o vencedor do torneio de esgrima, o Conde Queiroz. E do outro lado, o terceiro príncipe do reino Diltz, o capitão dos cavaleiros. O Queiroz manda que ele coloque seu elmo, pois senão vai se machucar feio. Mas os dois jogaram fora, o negócio aqui vai ficar feio. Então, a luta finalmente começou esbanjando a animação. Espada pra lá, espada pra cá, choque e faísca. Ambos os dois parecem estar no mesmo nível de esgrima. Ninguém pisca, ninguém dá uma única palavra. Até que uma espada voou. O Lorde Queiroz estava desarmado. O Lupin veio pra dar um golpe e ele socou a espada. Agora que os dois estão desarmados, a luta acabou. Isso foi o que todo mundo pensou, mas eles saíram no soco. O primeiro a tomar foi o Lorde Queiroz. Obviamente, isso daí não é permitido não. A luta estava equilibrada até que ele acertou um golpe fatal que deixou o Lupin na lona. E assim, o Conde Granado venceu a disputa. A nossa garota ficou animada e falou que ele finalmente conseguiu. Ficou um silêncio constrangedor e ela ficou toda vermelhinha. Todo mundo começou a aplaudir, falando que a luta foi incrível. Até que o Lupin mandou que ela se juntasse a ele. Então ela foi lá, desceu até lá embaixo, todo mundo tava olhando. Ninguém sabia o que tava acontecendo ali. Até que o Queiroz pegou ela no colinho. Ele manda que ela não se preocupe e aproveitar o momento pra fazer um anunciamento oficial. Ele anuncia que estava noivo da filha do barão. Juntos eles irão servir a esse reino o máximo que puderem. As garotas ali não estavam acreditando. E ninguém sabe quem diabos é esse barão Xandera. Ele anunciou isso, mas a Mari tá ali pensativa. Todos esperam a bela mulher. Alguém como ela só vai envergonhá-lo. Ela tá com medo e começou a se tremer. Entretanto, ele pegou ela pelos seus braços e abraçou. Ele fala que tá tudo bem. E não importa o que aconteça, ele sempre vai estar do seu lado. Afinal, ela é muito linda. Ela pensa que tem muitas coisas que assustam ela. Mas se ele estiver com ela, talvez ela possa superar todas. Todo mundo ali começou a dar os parabéns. Então, a tarde caiu e a Mari voltou até aquela barraquinha de maçãs. Obviamente, ela ainda quer participar daquela disputa de descascar maçã. O velho entregou a maçã, entretanto, ela foi tomada de novo. Dessa vez foi pelo Lorde Queiroz. Ele começou a descascar a maçãzinha ali e ela fala que ele é muito bom nisso. Mas ela pergunta pelo príncipe Lupin. O corno tava ali atrás, esse cara, olha lá a cara dele. Por culpa dele, o Lorde Queiroz acabou perdendo a disputa. Então ele mandou que ele descascasse um também. A Mari também começou a descascar a dela e o Queiroz
Queiroz fala que ela é muito boa nisso. Ela fala que isso é porque era uma questão de sobrevivência deixar o máximo das partes comestíveis, senão passava fome. Enquanto o Lupin ali tá falando que ela nem gosta dele e pergunta se ele acha divertido ser um palhaço que não chega a lugar nenhum. Ele fala que ter ela perto dele já tá tudo maravilhoso, mesmo que ela não lhe ame, é claro. Quando ele pensa que amanhã eles podem ficar um pouco mais próximos, ele já fica todo apaixonado. O dia que eles irão se tornar um verdadeiro casal pode estar muito longe, mas ele tem certeza que vai se divertir enchendo a Mari de amor até morrer. O Lupin fala que ele deve fazer então como ele quiser. Quando ele tava indo embora, Mari falou que queria saber tudo sobre as boas qualidades do Lord Queiroz e espera que ele lhe conte muitas histórias sobre ele. Afinal, finalmente ele entendeu. Ele só queria falar sobre as melhores qualidades do seu querido amigo. Ele foi morder... Ele foi morder a maçã, mas a maçã era de mentira, era de pedra. Ele foi embora puto da vida e o Queiroz ficou rachando a cara. Tempo depois, nossa garota tava preparada pra ir embora. A Mil vai ter que ficar, pois ela tem uma mensagem pra entregar ao seu mestre. Mas o criado vai acompanhá-la em seu lugar. O Queiroz agradeceu ela pelo dia de hoje, mas ela que agradece por deixar que ela veja o seu lado tão atraente. Ele fala que é verdade que ele nunca tinha derrotado Lupin em uma luta de espadas, mas hoje ele venceu porque ela estava ao seu lado. Ele pega na mão dela e fala que seja qual for o seu desejo, ele vai se dedicar o máximo possível para realizá-lo, porque tudo que ele é agora é graças a ela. Ela se preparou para ir embora, entretanto virou o rostinho e deu um beijo na bochecha dele. Ela correu para dentro da carruagem, mas ele ficou pedindo por mais, entretanto não deu tempo, ela foi embora. Enquanto isso, a mensagem da Mil era uma carta da casa dos Xanderas. Eu não sei o que estava escrito, mas o Queiroz está se perguntando se aqueles dois cornos são realmente os pais biológicos da Mari. No episódio passado, vimos a carta que chegou para Mari, enviada pelo Barão Xander e sua maldita esposa. A mulher tava falando que ela é uma inútil, mandou que ela pedisse desculpa a Anastácia e depois morresse, enquanto o pai pergunta se ela não vai voltar pra casa. Ela deve saber que o trabalho dela é naquela casa. E o Queiroz se pergunta se os pais realmente tiranizaram tanto assim sua própria filha. Todavia, enquanto ele está por fora, ele gostaria que a Mil investigasse alguma coisa. Um mês se passou depois daquele festival de cavaleiros que pareceu um inferno. Nossa garota fala que o tempo hoje tá muito bonito. O mordomo chegou ali perguntando se ela já tava acordada. Ela fala que sim, e do nada foi atingida por uma criança. Essa garotinha é neta do mordomo aí que tá sendo aprendiz de empregada. A Mari fala que tá tudo bem, então ele não precisa se preocupar não. O nome dela é Caecile, mas vamos chamar ela de Cecily. Ela fala que a túnica fez bolinha no cabelo dela, ficou uma gracinha, né? Ela fala que vai fazer no cabelo da Mari também. A Mil hoje vai ter outras ocupações, então ela vai ser sua dama de companhia. O mordomo pergunta o que ela vai querer vestir. Pra hoje ela escolheu um vestido azul marinho. O mordomo fala que se o Queiroz visse ela desse jeito, iria abraçar ela sem pensar duas vezes. Ela ficou toda vermelhinha, até explodiu de tanta vergonha. Ultimamente ela anda se sentindo muito estranha. Quando ela pensa no Lord Queiroz, seu peito fica acelerado. Eita, bati no microfone, foi mal. Tempo depois, ela tava andando pelo corredor com muita pressa. Ela tá toda animada assim, porque hoje o Lord Queiroz vai voltar pra casa, finalmente. No caminho, Johan deu pra ela um buquê de flores pra ela entregar pro seu mestre. Ela agradeceu e lá foi ela toda feliz da vida. Na frente do castelo, o Lord Queiroz finalmente havia voltado. Quando ele viu nossa garota, ficou todo animado. Ela ofereceu o buquê de flores pra ele, que são rosas de damasco. Ela fala que foi o Johan que mandou trazer e pergunta se ele gostou, mas ele fala que não são pra eles, mas sim um acessório pra ela. Embora, de certa forma, também represente como um presente pra ele. Ela é como uma flor personificada que ele quase abraçou sem pensar, rapaz. Oh. Ela ficou toda bobinha. E a Cecily fala que o rosto dela tá fumegante. Ele pergunta se pode pegar o buquê. Entretanto, meteu logo um abraço gostoso nela. Ela não esperava por isso e pediu pra que ele não fique provocando ela assim desse jeito de forma gostosa. Mas ele fala que não tá provocando não. Pegou uma rosa e colocou no cabelo dela. Assim ela ficou ainda mais bonita. Mas ela tem certeza que ele só tá provocando ela desse jeito. A noite caiu, ela tava no seu quarto. Ela pensou que eles iam jantar junto novamente, mas ele saiu de novo. Os preparativos para a cerimônia de noivado estão correndo muito bem. Mas ela tá um pouco preocupada. Além da ajuda que ela dava ao seu pai e as coisas que ela aprendeu no colégio, ela não sabe de mais nada. E é exatamente nessas horas que entra o livro do gato vermelho esfarrapado. Ela costumava ler isso quando se sentia muito ansiosa. Entretanto, o livro tá todo despedaçado, né? Ela esqueceu. Então ela pediu para ir até a biblioteca. O mordomo ali fala que seria melhor que ela fizesse isso pela manhã. Ela pede desculpas, mas fala que vai voltar assim que ela aprender a consertar esse livro. Todavia, quem tava na biblioteca era sua sogra, a Lady Liliu. Já faz um tempo desde a última vez que elas se viram e ela pergunta
pergunta se ela quer pesquisar alguma coisa numa hora dessa. Então a Mari fala que seu livro tá todo solto e ela gostaria de consertar. Lá dentro a biblioteca era enorme, toda luxuosa, e a Mari fala que parece até um sonho. A Liu tava escrevendo cartas. A Mari pergunta do porquê ela não pede pra alguém escrever no seu lugar. Ela fala que o Queiroz tá ocupado, então ele pediu pra que ela lhe ajudasse. Ela fala que o Queiroz tá ocupado, então ele lhe pediu pra que ela lhe ajudasse. E também são convites para o comparecimento na cerimônia de noivado. Ou seja, ninguém pode escrever senão o casal ou alguém bem próximos a eles. A Mari pergunta se ela pode ajudar e a Liu ficou toda empolgada. Afinal, seria uma grande ajuda, né? É carta demais pra escrever. A Liu vai escrever para as pessoas de Ipsandro, mas a Mari fala que ela também consegue escrever em Ipsano. Ela não só sabe escrever, como também sabe ler. Além disso, ela foi até ali para consertar esse livro do Gato Vermelho Esfarrapado. Sua irmã mais velha lia pra ela quando apenas era uma criança pequena, então é um livro que ela ama muito. Além disso, sua irmã parece ter aprendido Ipsano com sua falecida avó. Seu pai dizia que ela era uma pessoa excêntrica que estudava línguas estrangeiras. Ele pensa que mulher não precisa ser inteligente. Esse é o motivo da sua mãe estar sozinha e sem charme. Uma mulher inteligente que conhece outras línguas. Uma boa mulher como essa sempre seria procurada por comerciantes e nobres. Entretanto, Ipsano não tem grande uso, a não ser que seja para negociar. Contrapontos tem Flariano e Xeriano, que por outro lado, a Mari também aprendeu. Mesmo que ela tenha aprendido tudo sozinha, né, e nunca praticou. A Liu pergunta se ela tá falando sério. A Mari fala que muitas pessoas da terra de Xandera são imigrantes. Portanto, conhecer línguas estrangeiras era essencial para a administração. A Liu pergunta se ela realmente fez tudo isso, mesmo sendo um trabalho essencial e importante para um barão. Ela fala que sim, mas foi seu pai que elaborou o plano de gestão. Basicamente, aquele corno ajudou com a coisa mais simples possível. A Mari fala que não tem problema, afinal ela gostava bastante de escrever cartas, mesmo escrevendo com o nome de outra pessoa. Tempo depois, a Liu achou a carta que ela escreveu muito linda e formidável. Ela realmente havia colocado seu coração e consideração naquela carta. Então ela pediu para que ela escrevesse seu próprio nome ali. A Mari pergunta se tá tudo bem e ela fala que sim. Afinal, foi ela que compôs todas aquelas lindas palavras. A Mari, coitada, começou a chorar porque alguém finalmente havia percebido todo o seu trabalho e esforço que ela havia feito. A Liu fala que não esperava muito dela não. Afinal, ela é filha de um nobre que nunca participou da alta sociedade. Mas ela foi a primeira pessoa que o Queiroz havia pedido em casamento. E há muito tempo muitas pessoas haviam ajudado ela também. E por isso ela pensou que poderia ajudar no que faltava na Mari. Mas ela pede desculpas e retira o que disse. Ela tá muito feliz pela nossa garota ser esposa do seu filho. Ela não é a mãe perfeita, mas espera que ela se dê muito bem. Então a Mari não deve se preocupar e ela pode chorar o quanto ela quiser. Então, nossa garota botou tudo pra fora. Ela não tava triste, mas por algum motivo as lágrimas não paravam de sair. Lá fora tava caindo um pé d'água e o Queiroz finalmente havia voltado pra casa. A Mil apareceu ali e falou que antes dele ver a Lady Mary, ela quer um tempinho a sós com ele. Afinal, ela terminou de investigar o assunto que ele havia lhe pedido. E sim, a Mari realmente é filha do barão e da sua esposa. Todo mundo da família Xandera são parentes de sangue, mas ele pergunta se a Mil tem certeza disso. Ela fala que sim, pois investigou os registros da árvore genealógica de nobres da biblioteca do Palácio Real e não apresentava evidência de um filho adotado ou de um novo casamento. Todavia, ela também tem o registro da maternidade da capital real. E no nascimento dela, eles choraram de alegria. O Lord Queiroz pergunta se é possível ter tido algum engano lá no hospital, mas ela fala que o hospital era pequeno e tinha apenas uma cama, então era impossível algo assim. Ou seja, aquelas pessoas realmente são os pais dela. A Mil fala que se fosse da natureza humana que seus pais amassem seus filhos incondicionalmente e os protegessem de qualquer coisa que viesse a acontecer, ela não teria sido abandonada na porta de um hospedaria e ela não estaria ali naquele momento. Aliás, ela fala que essa carta chegou hoje pela manhã. A carta falava que o pai da Mari estava no seu leito de morte e mandou que ela voltasse imediatamente. Aquilo ali era praticamente uma ameaça. A Mil acredita que se a Mari ver isso, ela vai voltar imediatamente para sua casa. O Lord Queiroz se pergunta o que é que ele pode fazer para proteger sua mulher. E mesmo que ele pudesse protegê-la, mantê-la trancado dentro daquela fortaleza como se fosse um galo de passarinho, talvez não lhe trouxesse tanta felicidade. Andando pelo corredor, ele escutou sua mãe falando pra Mari abaixar os seus quadris. Ele deu uma olhada e pensou que a Mari estava sendo intimidada pela sua futura sogra. Ele entrou e perguntou o que a Liu estava fazendo. Todavia, nossa garota olhou pra ele, sorriu e deu as boas-vindas de volta ao seu lar. A Liu fala que ele chegou na hora certa pra ser o parceiro de treino dela. Mas o Queiroz já havia dito que ela não precisava obrigar ela a fazer isso. Afinal, apenas eles dois podem cuidar de tudo pra cerimônia de noivado. A Mari nunca foi introduzida na alta sociedade.
verdade, então ela não precisa fazer isso não. Mas é exatamente por isso que ela tá praticando. Então vai ficar tudo bem. Ela é inteligente e tem aptidão pra isso, então ela vai aprender fácil. Além disso, a postura dela é muito elegante. Ela fala que aprendeu cortando lenha, coitada. Enquanto Lord Queiroz fala que ele queria que a Mari pudesse se vestir com coisas bonitas e joias raras. A Mari resolveu mostrar sua reverência elegante e formidável pro Lord Queiroz. Na hora ele ficou ainda mais apaixonado, o homem. E não é só isso não, a Liliu fala que ela também escreveu as cartas de agradecimento. Mas ele ficou um pouco irritado e mandou que ela não fizesse a Mari trabalhar, pois assim eles não vão ser diferentes dos Xanderas. Entretanto, a Liliu calou a boca dele e mandou que ele se lembrasse de uma coisa. Ela é uma mulher e não um passarinho, então ele não deve prender ela numa gaiola. A Mari pergunta se ela fez tudo certo, ele fala que sim, foi impecável. Ele fala que ela se esforçou bastante, ela fala que sim, se esforçou muito. Dito isso, eles vão fazer uma pausa para fazer um lanchinho. Entretanto, Lord Queiroz falou que tem algo que ele precisa contar. Obviamente, ele mostrou a carta que seu pai havia mandado. Ele fala que tá preocupado que ela volte sozinha, então ele vai junto. Mas ela fala que não precisa não porque é mentira. Como ela sabe disso? Aquela ali é a letra do seu pai. Uma pessoa supostamente que tá perto da morte e não vai escrever uma carta, né, mandando você voltar pra casa. Além disso, ela supostamente sabe que teve outras cartas com outras exigências. Contratar a pessoa custa dinheiro, então com certeza eles estão querendo empurrar algum trabalho pra cima dela. Não é como se eles quisessem vê-la novamente, afinal seus pais odeiam ela. Finalmente ela percebeu que aquilo ali não era um modo de educação. O Lord Queiroz fala que antes não importava o quanto a Mari fosse intimidada. Ela achava natural porque estava convencida que não era bonita, mas agora as coisas mudaram completamente. Ele sorri e fala que ela ficou muito mais forte. Mas ela fala que é tudo graças às pessoas do castelo e do Lord Queiroz, é claro. Ele não se aguentou e deu um abraço nela sem pensar duas vezes. Todavia ele logo soltou porque percebeu o que fez. Mas a Mari fala que não foi nada demais não. Toda bobinha ela, ó. Tempo depois tava todo mundo ali tomando chazinho. A Túnica fala que hoje ela tá linda como sempre com aquele vestido. O Lord Queiroz percebeu que pelo rumo da conversa ele também vai ter que elogiar alguma coisa ali, né? Ele chegou bem próximo e falou que hoje ela tá adorável. Ficou um silêncio no ar e ele pensou que ela odeia ele. Mas ela pede desculpa porque não tá acostumada a ouvir essas coisas de cavaleiros. O Topo chegou ali com a torta de mirtilo gigantesca. Aliás, ele também elogia o vestido da nossa garota. O Lord Queiroz pensa que o Topo também é homem. Ela trata todo mundo como se fosse família, mas ele não. Então ele resolveu falar que vai ficar ao lado dela pra todo sempre. Entretanto, foi interrompido pela Mil que apareceu ali. Ela foi até ali porque gostaria de solicitar uma licença porque tem um lugar bem distante que ela gostaria de visitar. Aliás, ela fala que com a cerimônia de noivado se aproximando, ela manda que a Mari fique mais próxima do Lord Queiroz. Tempo depois, o Lord Queiroz enfatizou uma carta que eles não têm permissão de falar mal da sua esposa. Além disso, ele escreveu todas as qualidades encantadoras da Mari em uma carta bem detalhada. Além disso, ele deu uma bolsa cheia de moeda de ouro pra Mil e mandou que ela usasse a carruagem do castelo. Todavia, ela fala que é muito forte e pode se virar sozinha. Mas ele sabe muito bem disso e quer que alguém vá com ela para que ela não precise usar sua força bruta. E também pediu para que ela não se tornasse uma vilã. Enquanto isso, Thomas estava viajando com a garota que falou que houve um acidente trágico há 2 meses atrás. Além disso, ela mostrou uma carta que estava mandando que a Mari voltasse para casa, pois sua irmã mais velha estava lá. Pois por conta das chuvas, as águas subiram e não tinha como resgatar alguém naquele rio. Todavia, o Thomas se pergunta o que significa então aquela carta. Enquanto isso, na casa dos Xanderas, a maluca da mãe da Mari estava escovando os cabelos daquela que parece com a Anastácia. Entretanto, com certeza é o irmão mais novo vestido de mulher.